pessoal, boa noite. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento em oração, meu Senhor, nós nos colocamos aqui diante da sua presença, meu Deus, em mais um momento aonde paramos tudo para poder aprender o que realmente funciona, aprender, Senhor, aquilo que vai nos levar para uma vida plena, real, para uma vida vitoriosa. Até mesmo porque, Senhor, não é apenas estarmos aqui, não é apenas nos intitularmos cristãos, meu Deus, mas sim aprender o que funciona, até mesmo porque não é tudo que vai funcionar. Então eu peço, meu Deus, essa clareza sobre a vida de cada um dos nossos jovens, meu Deus, que o Senhor possa dar visão, que o Senhor possa abrir os olhos, meu Pai, para que tudo aquilo que tem roubado, atrapalhado, meu Deus, tudo aquilo que tem impedido o crescimento, meu Pai, a vida deles de fluir, de frutificar, que tudo isso possa ser identificado, Senhor, e ao mesmo tempo arrancado, em o nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, que cada um nesse momento, os que estão na igreja, aqueles que estão na transmissão, meu Pai, que dos mais jovens até os mais velhos, que todos venham se tornar uma terra fértil, que todos venham se tornar aquela boa terra, que quando a palavra for lançada, quando a semente for germinada, Senhor, que ela possa produzir frutos, meu Deus, que cada um possa entender o que tem que fazer, que cada um venha compreender o que o Senhor espera, meu Pai, que cada um venha ter clareza do que cabe e do que não cabe mais na vida, do que funciona e do que não funciona mais, porque nós tomamos, meu Pai, uma decisão. Chega de ser roubados, chega de perder oportunidades, chega de ver a vida passar diante dos nossos olhos e nos mantermos, Senhor, em uma condição que só vai tirar de cada um de nós. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos, eu peço a tua bênção, eu peço a tua unção, dirija, conduza tudo o que nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Sente-se, por favor, então. Pessoal, vamos lá. Eu tenho uma palavra que não é nova, porém é importante para que cada um de nós venhamos entender. Quando nós vamos para João capítulo 10, versículo 10, tem algo que chama muito atenção. Diz assim, ó: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu creio que o maior problema hoje das pessoas, e principalmente da nossa juventude, é exatamente isso. O problema é que muitos estão na igreja, muitos até fazem alguma coisa na igreja, atuam em setores, mas até hoje não aprenderam a parar de ser roubados. E nós sabemos que o roubo é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa. E esses dias eu estava falando isso para a igreja ainda. Quando você para analisar quais as condições, qual a condição principal que vai gerar o roubo na vida de alguém. Um exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, né? Onde eu nunca vi gente tão lisa como tem, principalmente na região da Santa Efigênia, região da 25 de março. Então, vamos lá, e eu quero que você entenda isso para a gente poder entrar. 99% das pessoas que são roubadas, elas são roubadas por qual fator mais importante? O que elas estão fazendo a hora que elas são roubadas? Elas estão? Então, o que mais tem roubado? A distração com coisas que muitas vezes nós achamos não ser um problema e está sendo. As pessoas que estão atentas, elas não são roubadas. Eu cheguei em São Paulo pela primeira vez em 2016. E depois retorno para cá agora, no finalzinho de 2020. E passo por vou muito a esses lugares, vou muito na 25 de março, vou bastante na Santa Efigênia. Já fui com muitas condições para lá, para buscar equipamentos, isso e aquilo, e nunca fui roubado.
Até mesmo porque se tem uma coisa rara de eu fazer quando eu estou nesses lugares, é pegar minha carteira, é pegar meu celular, fica no bolso da frente, toda a atenção. Por quê? Porque você se distrai, você é roubado, muitas vezes você nem percebe. Tem pessoas, esses dias eu estava ouvindo um que numa feira normal, nem percebeu, foi um esbarrão, em um esbarrão, pronto, o cartão foi levado. Só foi ver na hora que começou a cair lá as compras, e já era tarde demais. E aí que eu paro e analiso. Bom, o diabo rouba, mata e destrói. E muitas vezes ele faz isso por quê? Porque nós não estamos nos atentando a pequenos detalhes, a pequenas coisas que nós achamos insignificante. E o mais importante, eu me sinto seguro. Por que que tem muito jovem que é roubado? Por que que a maioria das pessoas estão sendo roubadas? Porque elas estão tendo segurança em fazer o que elas não deveriam estar fazendo. Elas estão tendo seguranças para agir de uma forma que elas não deveriam estar agindo. Elas estão tendo segurança para poder ter comportamentos que elas não deveriam estar tendo. E com isso elas nem se dão conta, mas tempo, vida e principalmente oportunidades estão sendo levadas. Até mesmo porque eu vou ler algo aqui, e eu quero que tantos que estão na transmissão como vocês aqui, preste bastante atenção. O maior motivo de roubo na vida, principalmente dos nossos jovens, eles querem Deus, mas eles não querem parar de fazer algumas coisas que eles sempre fizeram. E isso afeta jovens, isso afeta adultos, isso afeta todo tipo de pessoa. Eu quero Deus, mas ainda quero me manter nas minhas antigas práticas. Eu quero Deus, mas ainda quero continuar fazendo algumas coisas. Ou eu quero Deus, mas eu quero do meu jeito, eu quero do meu modo, eu quero da minha maneira. E isso tem feito muitos dentro da igreja ainda continuarem sendo roubados e muitos afetados pelo mal em todas as áreas. Porque essa passagem de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, ela diz assim, ó: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Diga comigo, eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Hoje é diferente na igreja. A igreja o tempo inteiro não está recebendo gente de todos os cantos? Não está recebendo pessoas de todas as formas, de todas as maneiras? Assim como foi em Israel. Imagina Israel, a terra santa, o lugar consagrado a Deus, o lugar que Deus havia separado para o seu povo, o lugar que Deus havia consagrado para o seu povo. De repente começa a chegar pessoas de todos os lados, como todo tipo de pessoa chega na igreja todos os dias. Chega gente endividada, chega mentiroso, chega imoral, chega na igreja drogados, viciados nas mais diversas coisas. Pessoas com cultura diferente, pessoas com cabeça diferente, pessoas com ideias diferentes. Não é diferente do que aconteceu ali. Vai chegando o tempo inteiro. Cada um de vocês chegaram numa condição. Vocês vieram para Cristo numa condição, com uma cabeça, com uma mentalidade, com uma ideia. Chegaram em Deus com alguns tipos de crença, acreditando em algumas coisas. Só que qual é o problema? O problema não é como você chega. O problema é, depois que você chega, você fica como? Porque se nós pararmos para conversar e nós formos mais a fundo, será que a maioria das pessoas que chegaram na igreja, hoje elas estão sendo o que Deus espera que elas sejam? Ou será que elas ainda continuam sendo o que elas sempre foram antes de chegar? Se nós pararmos para analisar, eles chegaram. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportastes e fizestes morar nas cidades de Samaria, diga comigo, não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem
as suas exigências. Esse é um dos pontos mais importantes. Você já parou para analisar e para procurar saber o que Deus tem exigido de você? O que Deus espera de você? O que Deus está querendo que mude em você, não em mim, não no irmão que está do seu lado. Porque às vezes nós chegamos na igreja e nós aprendemos sobre tudo, menos o que Deus exige de nós. Eu me envolvo para fazer tudo, menos o que Deus exige de mim. E aí eu me convenço de participar de um trabalho, eu me convenço em fazer algo, eu me convenço de estar envolvido com alguma coisa, mas se você não dar o que Deus está exigindo de você, nada do que você está fazendo vai servir. Nada do que você está fazendo vai adiantar, nada do que você está fazendo vai ter resultado. Qual foi o maior problema deles? O maior problema deles foram que eles vieram para a igreja, eles estavam no lugar santo, eles estavam no lugar consagrado, mas até então não sabiam o que o Deus daquela terra exige. Até mesmo porque bate-se muito, principalmente no período que nós estamos, em inclusão. Então tudo tem que ser para incluir, tudo tem que ser para incluir. E qual é o problema? Que a igreja também está trabalhando nisso. Mas me fala em qual período da história que a igreja foi um lugar de inclusão? A igreja não é lugar de inclusão. Diga comigo, a igreja é um lugar de transformação. Eu não venho aqui para me incluir num meio. Eu não venho aqui para me incluir em algo. Eu venho aqui para ser transformado. Até mesmo porque a partir do momento que eu entro dentro da igreja, Deus vai exigir algo de mim. Deus vai exigir mudança, Deus vai exigir transformação, Deus vai exigir uma atitude diferente. Se nós não entendemos isso, nós passamos talvez uma vida inteira como eles passaram e ainda sendo devorado por leões. Porque qual era o maior problema? Era participar de mais um culto? Não. Era fazer parte de mais um trabalho? Não. Era entender o que Deus esperava que eles fossem e fizessem. Dar a Deus as mudanças que Deus esperava, até mesmo porque não importa de onde você veio, a partir do momento que você quer servir a Deus, agora você tem que ser como Deus quer. Ele não queria mais que o povo da Babilônia continuasse vivendo como babilônios. Ele não queria mais que o povo de Avá continuavam vivendo como os aveus. Ele não queria mais que os povos de Sefarvaim continuavam vivendo como os povos de Sefarvaim. Agora eles tinham que viver como a nação santa, separada, com hábitos diferentes, costumes diferentes, atitudes diferentes. Então vamos lá. No 27. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali, para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Diga comigo, no entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam. Diga, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Isso aqui eu vou lendo, isso aqui vai, na minha mente, isso aqui vai explodindo, porque não é diferente do que acontece hoje. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Negral, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Diga comigo, eles adoravam o Senhor. No 33, diga comigo, adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme o costume das nações de onde haviam sido trazidos. E quando se olha para a igreja hoje, você já parou para analisar que não está diferente disso? Porque todas as vezes que nós chegamos em Deus, Deus ele vai exigir algo de nós. Por que que o evangelho muitas vezes está uma bagunça como está, principalmente se falando de jovens? Sim, principalmente falando da juventude. Por quê? Porque eu chego em Deus, ele vai exigir. Eu quero Deus, só que esse Deus que eu quero, ele vai exigir. E muitas vezes ele vai exigir algo que dói. Ele vai exigir algo que eu gosto.
Ele vai exigir uma mudança exatamente num ponto que vai doer. Aí o que eu quero? Eu quero adorar a Deus, mas eu não quero parar de fazer o que eu fazia. Então por que você acha hoje que existem igrejas que apoiam, por exemplo, o beber socialmente? Eu quero Deus, mas eu não quero parar de beber. Então eu vou abrir uma igreja onde o beber socialmente não vai ser um problema. Por que hoje existem igrejas homoafetivas? Porque eu quero Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero servir a Deus, mas eu não quero parar com as minhas práticas antigas. Então o que eu faço? Ao mesmo tempo que eu adoro a Deus, eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. E aí você vai vendo o porquê dessa bagunça. E eu preciso parar e analisar, será que eu hoje não estou nessa mesma condição? Talvez eu reclamo das coisas não darem certo para mim, das coisas não fluírem, dos resultados não chegarem, das coisas não acontecerem como eu quero. Mas se eu parar para ser sincero comigo mesmo, eu estou querendo Deus, mas eu continuo fazendo o que qualquer outro jovem do mundo faz. Eu quero Deus, mas eu continuo frequentando os mesmos lugares que todos os jovens lá fora frequentam. Eu continuo falando a mesma coisa que todos os jovens lá fora falam. Eu quero Deus, mas eu não quero dar tudo o que Deus exige. Esse é o maior roubo, principalmente para os jovens hoje dentro da igreja. Eu quero Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar fazendo algumas coisas. Isso nunca funcionou. Isso nunca deu certo. Olha isso aqui quando eu leio é muito sério. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os seus decretos, com as suas ordenanças, com as suas leis e com os seus mandamentos, que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas e lhes ordenou, não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, e não lhe prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem, diga comigo, é quem? Vocês adorarão, e diante dele, vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifício. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer os decretos e as ordenanças e as leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam da aliança que fiz com vocês. Nem adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus, e ele, diga comigo, e ele os livrarás das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, diga comigo, mas continuaram em suas antigas práticas. Isso aqui é tão real como se eu tivesse hoje sentado com alguém conversando. Quantas vezes nós não vemos essa história se repetir? Mesmo quando esse povo, diga comigo, mesmo quando esse povo adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Porque muitas vezes o problema das coisas não fluírem, dos resultados não acontecerem, o problema de eu estar na igreja e muitas coisas não estarem caminhando na minha vida como eu gostaria, se dá exatamente a essa questão. Eu adoro a Deus, mas ainda continuo fazendo um monte de coisa que não cabia mais para mim fazer. Eu continuo tendo muitas atitudes que não caberiam mais a ter. Que às vezes, se uma pessoa vir conversar comigo e dizer, eu não entendo porque para mim as coisas não dão certo, a primeira coisa que eu vou falar para ela, você tem feito tudo o que Deus tem exigido de você? Porque às vezes nós queremos, e é lindo na prática, né? O Senhor é tudo para mim, eu quero adorar, eu quero amar o Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer o Senhor o meu Deus. Mas vem cá, se eu pegar o teu celular, será que eu vou encontrar aqui alguma coisa do que você estava acostumado a fazer antes? Será que vai ter as músicas que você gostava e acostumava a ouvir antes? Será que vai ter as conversas que você gostava e continuava fazendo antes? Todo mundo que está aqui quer o Senhor, mas qual é o problema? Quantos que ainda estão fazendo tudo o que costumavam fazer? Não houve a entrega do que realmente o Senhor está exigindo.
E se eu pegar as suas conversas no WhatsApp, se eu pegar as suas conversas nas redes sociais, se eu puxar o seu histórico de internet, se eu puxar o seu histórico de vídeo no YouTube, se eu entrar na pasta-mãe do seu WhatsApp e olhar ali, todas as imagens que você acha que excluiu, mas elas estão lá, o que eu vou ver? O que eu vou achar? Porque nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes nós estamos nos distraindo e sendo roubados e nem percebemos. Tudo isso porque até hoje eu não consegui dar o que o Deus da terra exige. Eu quero Deus, mas sem dar o que Ele exige. Eu quero Deus, mas sem dar a mudança que Ele exige. Eu quero Deus, mas sem dar a transformação que Ele exige. Porque uma coisa é certa, qual é o preço que se paga por servir a Deus? Tudo. O reino de Deus é como um comerciante de pérolas que encontrou uma pérola de grande valor. Ele vai e vende tudo que tem por aquela pérola. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um grande tesouro num campo. Ele vende tudo o que ele tem e ele vai e ele compra aquele campo. O que é o reino de Deus para mim? O que é o reino de Deus para você? É tudo. Aí se nós formos ir mais a fundo, como Paulo mesmo disse, eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. A pergunta que eu te faço é, se eu pedisse para você me mostrar quais são as marcas que você carrega, o que você tem? Quais as marcas que o Evangelho causou em você? Quais as marcas que o Evangelho trouxe para você? O que você me mostraria? Porque eu amo falar sobre isso. Quando Jesus ressuscitou, e esses dias eu estava falando isso com algumas pessoas, quando Jesus ressuscitou e Tomé, ele não estava acreditando, qual foi a prova que Jesus deu que era ele? Qual foi a prova que Jesus deu? Qual foi? Então vamos chegar à conclusão que se o Evangelho não te marca, ele não tem eficácia nenhuma. Porque no final das contas, o que vai valer, no final das contas, o que vai pesar, são as marcas que você carrega. As marcas talvez de ter deixado o que você durante uma vida inteira fez. O que convenceu Tomé? Foram as marcas que Jesus mostrou para ele. Aqui está as marcas, põe tua mão aqui. Põe tua mão aqui. Aquelas marcas provaram a eficácia do que Jesus estava dizendo. Se o Evangelho não me muda, que Evangelho é esse? Se o Evangelho não me transforma, que Evangelho é esse? Se o Evangelho muda apenas a minha roupa, muda apenas o meu círculo de amizade, muda apenas os lugares que eu frequento, mas a minha natureza, ela permanece a mesma, então qual Evangelho é esse? Porque não dá para eu querer adorar o Senhor e continuar fazendo tudo o que eu sempre fiz. Uma coisa vai ter que ficar para trás. Nós precisamos chegar ao ponto, se eu não quero mais ser roubado, se eu não quero mais perder tempo, se eu não quero mais perder vida, se eu não quero mais perder oportunidade, não dá para levar tudo. Ou é Deus ou é as práticas antigas, as duas coisas não funcionam. Ou eu vou adorar a Deus e dar o que o Deus da terra tem exigido, ou eu vou continuar me enganando. Ou eu vou continuar me convencendo de que porque eu estou indo na igreja, está tudo bem. As palavras que nós temos recebido têm provado isso. Olha o tanto de coisas que o Senhor tem trabalhado conosco ao longo desses 2 meses que passou. Olha a quantidade de palavras que Deus tem falado. Olha os pontos que Deus tem nos levado. Quando eu paro e eu começo a ir buscar lá atrás, desde quando Deus começou com essas palavras, a fazer essa cartaz em cada um de nós, pare e analisa, olha a profundidade que Deus espera que tenhamos. Será que tem espaço para imaturidade? Será que tem espaço ainda para irresponsabilidades com a minha vida espiritual, para irresponsabilidades com o meu relacionamento com Deus? Nós estamos vendo que o Senhor está cercando cada vez mais. Por quê? Porque não dá para abençoar crianças. Não dá para abençoar crianças. Eu sinto muito, você pode ser jovem, mas se você quer ser abençoado, você vai ter que deixar de ser criança. Se você quer que Deus comece a usar você para coisas maiores, você vai ter que deixar de ser criança. Como a bispa ainda falava domingo no encerramento. Você vê que o bebezinho cristão é igual um bebezinho na fé. O bebezinho da fé é igual um bebezinho da vida real. Você pegar um bebezinho ali de 1 aninho
e ele chegar para você, já parou para analisar? Qualquer coisa que um bebezinho faz é engraçado. Ele chega lá para você, gugu, dadá, você já bate palma, você ri, né? Aí agora imagina, 12 anos, chega, gugu dadá o quê? Vira homem, rapaz. Tá entendendo? Tem coisas, às vezes eu falo assim, eu não entendo porque as coisas parou de funcionar para mim. Antes tudo fluía, antes tudo parecia dar certo. Sabe, quando eu cheguei na igreja eu orava e as coisas aconteciam. Foi tudo muito rápido, mas agora parece que parou. Sim, sabe por quê? Porque chega um momento que só o seu gugu dadá não vai mais chamar a atenção de Deus. Chega um momento que no começo, quando você está começando, qualquer coisinha que você fizer, pô, Deus já vai olhar para você, não, eu vou abençoar, eu vou fazer. Por quê? Porque é um bebezinho ainda, tudo agrada a Ele. Mas à medida que nós vamos crescendo, o nível de exigência para conosco vai aumentando. Então, muitas coisas que eu fazia quando eu comecei na fé, hoje não serão mais aceitas. Lá funcionou, porque eu era uma criança ainda que estava começando a sua vida com Deus. Hoje, se uma criança de 10, 11 anos for lá e ficar deitando no chão, levantando perninha para o alto, você vai levar para o médico. Ah, não, tem alguma coisa errada nisso aqui, não está normal. Por quê? Porque não funciona mais, porque ele cresceu. Espera aí, há quanto tempo nós estamos na igreja? Às vezes eu vou ficando revoltado com a minha falta de alguns resultados. E aí eu começo a fazer um tempo e comparação com um tempo e um tempo que já foi. Um tempo que Deus aceitou algumas coisas pela minha imaturidade, mas agora eu cresci. Então, se eu continuo nas minhas velhas práticas, eu quero Deus, mas eu quero continuar envolvido com tantas coisas insignificantes, irrelevantes, então eu vou falar igual eu falei hoje na igreja. Quando nós olhamos lá na passagem do filho pródigo, aquele filho revoltado, magoado lá, insatisfeito, brigando com o pai. Qual é a expressão que o pai usa para aquele filho? Tecnon, uma criança pequena, imatura. Isso aí é comportamento de gente imaturo. Deus não está à procura de tecnons dentro da igreja, Ele quer ruiós, Ele quer filhos maduros. E será que em todos esses anos eu amadureci? Eu cresci? Ou será que eu estou tentando até hoje convencer Deus com um gugu dadá? Não dá mais. Ou será que até hoje eu estou tentando chamar a atenção de Deus com práticas de um bebê na fé que está chegando agora? Não dá mais. Um bebê na fé vem no culto, pronto, ele veio para o culto, ali é um estrondo, é uma celebração. Agora, para um já ruiós, para um adulto, vir no culto é uma obrigação que ele tem. Não tem celebração mais nenhuma ali. Agora você tem que vir, você precisa disso. Enquanto eu sou criança, tudo é festa, mas eu cresço. E a hora que eu cresço, eu preciso colocar essa seriedade em tudo que diz respeito às coisas de Deus, inclusive na minha própria vida, inclusive nas minhas próprias práticas e nas minhas próprias atitudes, porque eu não quero continuar sendo roubado, distraído com coisas que não vão me levar a lugar nenhum, como eu já cansei de falar aqui, distraído com situações que não vão acrescentar nada, envolvido com coisas que não vão acrescentar, mas vão tirar oportunidade, tempo, a bênção, o favor, a graça da minha vida. Então, eu acredito que o Senhor tem falado, são muitos alertas que o Senhor tem nos dado, mas quando eu volto aqui, isso mexe muito comigo. Eles adoravam o Senhor, mas também se manteram nas suas antigas práticas. E por quanto tempo nós não vivemos dessa forma? Porque não basta só eu querer Deus, eu preciso dar o que Ele exige. Você tem que parar e analisar, o que Deus está exigindo de mim que talvez até hoje eu não dei? O que Deus está esperando de mim que talvez até hoje eu não ofereci a Ele? Não, Senhor, mas eu te quero, tudo bem. Mas chegou a hora de nós darmos um passo a mais. Não é só querer a Deus, agora é começar a dar o que Ele exige. Agora é começar a dar o que Ele espera. Olha para você, olha para a tua vida, olha para o que você faz. Olha para o que você assiste, olha para o que você ouve, olha com quem você conversa.
Será que não está na hora de descer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, amadurecer um pouco mais, inclusive nesses relacionamentos? Inclusive nesses relacionamentos? Inclusive nas pessoas que te cercam? Até mesmo porque nós já falamos aqui um monte de vezes, você é a média das pessoas que você convive. As pessoas que você mais convive, eu preciso parar e começar a analisar. Eu quero ser grande, mas cercado de tipo de pessoa eu estou. Eu quero que Deus me coloque nas alturas. Primeiro ponto, a águia não voa em bando. A águia não voa em bando. Mas infelizmente nós viemos de uma cultura aonde não ter todo mundo em volta é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de um monte de coisa. É igual eu estava vendo hoje, é um absurdo. Eu estava lendo sobre aquele soldado ucraniano, um soldado ucraniano de 21 anos. Ele estava na ponte para defender o país, e naquele momento a cidade dele ia ser atacada, e o acesso dos russos era pela ponte. Era pela ponte. O que ele faz? Ele explode a ponte com ele em cima. Ele se mata, ele se sacrifica ali, para quê? Para que não pudessem ter acesso à cidade dele. Um jovem de 21 anos. Aí, um jogador da Ucrânia de 21 anos, morre agora à tarde no conflito. Aí, eu abro a internet, tem uma matéria da USP, escrito assim: programa de não sei o que para o desenvolvimento do homem, precisamos deixar os nossos homens menos macho. Estava lá, vamos deixar 2 homens abraçados, vamos deixar os nossos homens menos macho. Aí você vê do outro lado um jovem de 21 anos se sacrificando para defender o seu país. E aí quando a gente olha, nós vemos lá 2 homens abraçados e está lá, vamos desenvolver a capacidade dos nossos homens serem menos machos. Por quê? Porque é isso, as pessoas não querem fazer o que é necessário, elas sempre vão recorrer ao que é mais fácil. Mas entenda algo, sempre que você fizer o que é mais fácil, você permanece fraco. Fraco tem limite. Fraco chega só até um ponto. Fraco vive algumas coisas. Fraco não é exigido, fraco não é cobrado, porque é fraco, então tem resultado de fraco. E eu vou continuar só fazendo o que é fácil? Eu vou continuar fazendo só o que eu quero fazer? Eu vou continuar vivendo como eles viveram? Quando é difícil, quando eu não gosto, então eu não quero. Quando exige demais, então eu não quero. Ou eu vou me posicionar e começar a dar a Deus o que Deus quer de mim, porque chega de ser roubado. Chega de ficar distraído, chega de ficar desatento. Pastor, mas o diabo está lutando contra mim. Mas você esperava o quê? Que ele te levasse flores? Porque às vezes eu não entendo o que passa na cabeça de alguns cristãos. Pastor, o diabo está tentando me derrubar. Eu falava o quê? Você esperava que ele te levantasse? Você esperava o quê? Que ele viesse e pegasse pela mão? Não, mas ele está lutando contra mim. Bom, o diabo faz o quê? Ele mata, rouba e destrói. Você espera o quê dele? Qual a surpresa no ataque? Não é que eu estou sendo tentado. Mas você esperava o quê? Que ele te apoiasse em agradar a Deus? Que ele te apoiasse? Se eu pegar aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que, se eu não me engano, eles não vão ter ali agora, que é de última hora. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, é na Bíblia a Mensagem mesmo. Acho que é aqui. Aqui, eu amo essa palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10 na Bíblia Mensagem. Para encerrar, é para encerrar mesmo com chave de ouro agora. Para encerrar, lembro que Deus é forte, diga comigo, e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes feitas com o melhor material. Diga comigo, vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Então, olha, Deus é forte e espera que vocês sejam fortes. Então, usem todas as armas que eles têm providenciado para vocês.
todas as palavras que vocês têm recebido ao longo de todo esse tempo. É só assim que você permanece firme, que você resiste. Vocês terão de usá-la para sobreviver às emboscadas do diabo. Diga comigo, não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. Diga, é um estado de guerra permanente, não é de tempo em tempo. Nós não estamos falando aqui de um negócio que você vai, não, eu vou lidar com isso hoje e acabou. Não, aqui não é um joguinho com os amigos no final de semana. Não é um momentinho de diversão que é esquecido em poucas horas. Eu estou numa guerra permanente, numa guerra o tempo todo. Pois estamos numa guerra permanente. Diga comigo, uma luta de vida ou morte com o diabo e os seus anjos. É uma guerra permanente, é uma luta de vida ou morte. O momento de distração pode custar tudo. O momento de desatenção pode custar tudo. Não é brincadeira. Às vezes a gente fala e vocês podem até achar que é exigindo demais, é pesado demais, é muita coisa. É porque nós não estamos de brincadeira. Gente, nada do que nós estamos fazendo aqui é brincadeira. Nenhum trabalho que nós fazemos é brincadeira. Sábado nós vamos estar fazendo o nosso evangelismo jovem, na mesma linha que nós fizemos o nosso último trabalho no Parque Vila Lobos, aonde nós fomos, chamamos as pessoas ali, pregamos para elas, falamos com elas. Não é brincadeira. Cada momento que vocês passam na igreja não é brincadeira. Cada culto, por mais exigente que aquele culto seja, ou por mais que aquele culto pegue assim, dá aquele puxão bem dado, não é brincadeira, é porque nós estamos numa luta constantemente. Nós não temos tempo para brincar. Nós não temos tempo para nos distrair. Não é algo simples, é uma guerra travada. Não é um país contra o outro, não é uma hora, não é de um dia, não é de uma semana, não é de um mês, não é de um ano, é permanente. É você contra você mesmo. É você contra a sua natureza, é você contra as suas vontades, é você contra as suas ideias, é você contra tudo aquilo que te atrai seus olhos, atrai seus ouvidos, atrai sua boca, atrai sua mente. É o tempo inteiro. Se eu bobeio 1 minuto, eu posso perder tudo. É uma guerra permanente contra quem? Contra o diabo. Não só contra ele, eu tenho que lutar contra o diabo e eu tenho que lutar principalmente contra mim. Principalmente com a minha natureza, principalmente com as minhas ideias. Aí olha isso aqui, estejam preparados. Vocês lutam, diga comigo, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Diga comigo, aceitem toda ajuda que puderem e toda arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha, vocês ainda estejam de pé. Vocês estão lidando com algo muito maior do que vocês. Você está lidando com vontades que talvez dominou você uma vida inteira. Você está lidando com um padrão de pensamento que talvez dominou você uma vida inteira. Você está lidando talvez com um vício, seja drogas, bebida, pornografia, seja lá o que for, que talvez dominou você durante a sua vida inteira. Você precisa de toda a ajuda que tiver disponível. E de toda a arma que Deus tem providenciado. Para quê? Para que no fim você ainda esteja em pé. Porque o problema de muitas pessoas é que no fim elas já não estarão mais em pé. Porque eu estou lidando com algo muito maior do que eu. Se eu vacilo, vai me dominar. De novo, e de novo, e de novo. E aí eu vou ficar naquele ciclo que a gente sempre fala. E de novo fez o que o Senhor reprova. E de novo, e assim uma vida inteira. Uma vida inteira. Isso aqui para mim é incrível, Verdade, justiça, paz, fé, salvação são mais do que palavras. Diga comigo, aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé,
mantenham os olhos abertos, encorajam-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Também não se esqueçam de orar por mim. Ore para que eu saiba dizer e tenha coragem de falar no tempo certo, explicando o ministério para todos, a mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Tiquico, meu bom amigo, contará a vocês o que estou fazendo e o que está acontecendo comigo. Ele é um servo de confiança do Senhor. Eu o enviei não apenas para contar as novidades, diga comigo, mas também para encorajá-los na fé. Então, quando nós paramos para analisar tudo isso, nós precisamos entender que nós não temos tempo para nos distrair. É por isso que as palavras que têm vindo é: livre-se de toda distração, amadureça, cresça, até mesmo porque nós esperamos muito de Deus. Esperamos ou não esperamos? 10 vezes mais é para qualquer um? 10 vezes mais vai ser dado? Não, vai ser conquistado. Sacrifício, entrega, renúncia, dedicação, comprometimento. E aí eu finalizo aqui com a palavra da abertura do jejum. Você vai continuar sendo um eterno visitante? Ou você vai se tornar um membro desse corpo? Você vai continuar sendo um eterno visitante, porque visitante só consome. O membro do corpo contribui. Você vai continuar apenas esperando receber algo, ou você vai usar o que você tem de forma útil para o reino? E isso serve para todos, os que estão aqui, os que estão na transmissão. Nós vamos ser eternos visitantes que apenas vamos consumir, participar de um culto e ir embora? Apenas cumprir com algumas obrigações de participar da ceia, participar do culto, levar um propósito a sério e ir embora? Ou vamos nos comprometer de verdade com aquilo que realmente importa? E parar de ser roubados e entender que não dá mais para fazer como eu quero. Existe uma exigência e essa exigência precisa ser cumprida. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você e é o que cada um de nós temos que buscar. Como o próprio rei aqui, nós precisamos saber o que o Deus dessa terra exige. Então manda chamar lá o sacerdote e ele vai ter que vir ensinar. Cada um deve parar e começar a buscar isso. Senhor, o que o Senhor espera de mim? O Senhor me quer fazendo o quê? O Senhor me quer realizando a obra onde? O Senhor me quer atuando em qual setor? O Senhor me quer mudando o que na minha vida? O Senhor me quer transformando o que em mim? Porque quanto mais rápido eu entendo isso, mais rápido as coisas começam a andar, mais rápido os resultados chegam, mais rápido as coisas fluem. Amém? Fique em pé, por favor. O rei da Síria, ele trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria. Cada um de vocês vieram de um lugar. Cada um de vocês vieram de uma igreja, cada um de vocês vieram de uma cultura, cada um de vocês vieram de uma família, cada um de vocês vieram de um estilo de vida, cada um de vocês vieram de um comportamento. Se eu começasse a perguntar aqui, nós íamos ouvir de tudo. Se eu abrisse aqui para a transmissão, para eles começarem a colocar de onde eles vieram, nós íamos ouvir de tudo. Cada um de vocês estavam acostumados a ser de alguma maneira, a fazer alguma coisa, a ter hábitos, comportamentos, atitudes. Tudo bem, só que agora vocês chegaram diante do Senhor. Não é mais do jeito de vocês. Até mesmo porque quando nós pregamos sobre isso, o que nós falamos? Eles poderiam chegar e dizer assim: não, Senhor, mas é que eu vivi a minha vida inteira na Babilônia, eu só sei o que eles fazem lá, porque eu pertencia àquele lugar a minha vida inteira. A resposta do Senhor seria a mesma: vocês estão aonde agora? Agora nós estamos em Israel, na Terra Santa. Então qual o comportamento que vocês têm que ter? O comportamento da Terra Santa. Da onde você veio? De onde você saiu para chegar até aqui? Para quê? Apenas para estar aqui sem nada?
apenas para dizer que agora eu faço parte. Não, eu não quero só isso. Nós precisamos agora entender algo mais profundo, porque o problema de alguns é esse: eles querem Deus, mas ao mesmo tempo querem continuar sendo o que eles sempre foram. Não dá. Quando eu olho para a minha vida com Deus, e eu vejo o que Deus vem fazendo, e à medida que a gente vai crescendo, à medida que nós vamos amadurecendo, é incrível ver como Deus faz, é incrível ver a maneira que Deus age, e tudo que Deus vai proporcionando para você viver, e tudo que Deus vai proporcionando para você atingir, as experiências que você vai tendo, você vai vendo Deus nos mínimos detalhes. Só que isso é resultado do quê? É resultado de entregar aquilo que o Deus da terra está exigindo. Quando eu falo isso, eu falo por quê? Porque eu também cheguei à igreja muito cedo. Eu também comecei a minha caminhada muito cedo. Eu cheguei criança. Eu tinha 10 anos de idade. Como muitos aqui chegaram crianças. Hoje já vai completar, meu Deus do céu, o tempo passa. Já vai completar quase 19 anos. Quase 19 anos. Já fazendo isso, estando em tudo isso aqui. Mas, pastor, foi esses 19 anos? Não, foi de agora, de 2 anos para cá, que eu realmente comecei a ver o que Deus pode fazer. O que realmente Deus pode realizar. Por quê? Porque eu acredito que desses quase 19 anos, pelo menos uns 17 anos, eu estava nessa mesma condição aqui. Nessa mesma condição aqui. Eu queria Deus. Eu sempre quis Deus. Mas eu também queria continuar fazendo um monte de coisas que Deus não queria mais que eu fizesse. E isso nunca deixou as coisas evoluírem e fluírem como deveria. Eu nunca, eu não quero. Não, eu sempre fui loucamente apaixonado pelo Senhor. Eu sempre fiz de Deus a coisa mais importante da minha vida. Só que, ainda fazendo tudo que eu costumava fazer. Tudo que todo mundo fazia. Funcionou? Não funcionou. Foi tempo perdido? Foi tempo perdido. Foi oportunidades perdidas? Foi oportunidades perdidas. Até mesmo porque não tem como. Eu vou continuar sendo, quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Eu vou continuar ainda sendo afetado, prejudicado, atrapalhado. Não, mas a hora que eu realizar meu sonho, as coisas vão mudar. Bom, eu realizei meu sonho. E fracassei com o sonho realizado. Não, a hora que eu atingir o meu objetivo, as coisas vão mudar. Eu atingi meu objetivo. E eu fracassei no meu objetivo. Não, é porque a hora que eu chegar lá, tudo vai ser diferente. As coisas vão mudar. Eu cheguei. Cheguei aonde eu sempre planejei, aonde eu sempre sonhei. Cheguei ao resultado que era o projeto da minha vida desde quando eu comecei. Só que, fazendo o que eu queria, o leão me comeu no sonho. O leão me matou no sonho. O leão me devastou no sonho. O leão me arruinou no sonho. Eles estavam ali, eu comecei a viver. Da mesma forma, quando começaram a viver ali, eu comecei a viver tudo que eu havia projetado para a minha vida, tudo que eu havia sonhado para a minha vida, o objetivo que era o principal da minha vida, eu comecei a viver ali. Aí foi tudo lindo, pastor. Não. Ali, diga comigo, ali, os leões mataram alguns dentre o povo. Simplesmente porque eles não sabiam
o que o Deus daquela terra exigia. Eles não queriam dar. Porque todos nós sabemos onde nós temos que mudar. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia onde eu tinha que mudar. Eu sabia o que eu tinha que parar, eu sabia o que eu não podia mais continuar fazendo. Só que eu não queria, porque eu gostava, porque era bom. Ah não, mas quando eu chegar lá, vai tudo ser diferente. Aqui vos fala alguém que chegou, aonde sempre sonhou. E o leão matou lá. E o leão devastou lá. Ali, quando começaram a viver ali. Por quê? Porque o que mais importa não é o quanto eu quero o Senhor ou o quanto eu digo que o Senhor é importante para mim. O que mais importa é se eu estou fazendo exatamente o que Ele tem exigido de mim. Porque só isso, diga comigo, só isso me garante segurança. Fazer o que Deus espera que você esteja fazendo. Sem isso, você não tem segurança nenhuma em lugar nenhum, inclusive no que era o seu sonho. Eu não tive segurança no que era o meu sonho. E graças a Deus por isso também, até mesmo porque se Deus deixasse, eu nunca teria entendido o que eu tenho entendido e não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, tem coisas que são necessárias. Mas é isso que eu quero que você entenda. Quando começaram a viver ali. Foi lá, no lugar mais seguro da face da terra, na Terra Santa, os leões começaram a atacar e muita gente morreu ali, aonde eles sempre desejaram, onde sempre sonharam, aonde sempre buscaram estar. Por quê? Porque o mais importante que te assegura não estava sendo exercitado. Não é um relacionamento, não é um trabalho, não é um salário, não é a conquista de um carro, de uma casa, de uma ascensão profissional. É fazer o que o Senhor tem exigido de você, que vai te assegurar aonde você sonha, no nome de Jesus, amém? Então, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero que você fale com o Senhor agora. Eu quero que nesse momento você apresente a sua vida a Deus. Antes de nós finalizarmos, é como eu li em Efésios, isso aqui não se trata de algo amigável, é uma guerra. Nós estamos o tempo inteiro, nós estamos lidando com algo muito maior do que nós, porque foi algo que nos dominou talvez uma vida inteira. São hábitos que nos dominou uma vida inteira, são atitudes que nos dominou uma vida inteira, é um comportamento, é um jeito de ser, que talvez desde a tua infância, você tenha alimentado ele, você tem correspondido a ele, e agora, chega o Senhor dizendo, não é mais assim, chega o Senhor dizendo, eu não quero mais isso, eu não quero mais as coisas dessa forma, eu não quero mais as coisas dessa maneira, eu quero isso diferente, eu quero aquilo diferente, eu quero essa atitude diferente, e o que cabe a cada um de nós, cabe a cada um de nós darmos aquilo que o Senhor tem exigido. Então eu peço, Senhor, eu oro nesse momento por essa clareza, eu oro nesse momento, Senhor, para que cada mente seja iluminada pelo Senhor. Meu Deus, que as pessoas que estão aqui comigo, aquelas que estão na transmissão, que nesse momento, cada um deles, meu Pai, venha receber essa clareza, a clareza de entender que não dá mais para continuar como estava, não dá mais para querer o Senhor e continuar ainda, e permanecer ainda nas antigas práticas, sendo o que quer ser, fazendo o que quer fazer. Não, Senhor, não dá mais, é hora de uma mudança total, é hora de uma mudança completa, é hora, Senhor, de uma entrega completa. Então eu peço, Senhor, eu peço que nesse momento, a sua palavra venha, ela vem iluminar cada mente, ela vem iluminar o entendimento de cada um, ela venha, meu Deus, ao encontro de cada um agora, para causar essa mudança, para causar essa transformação, até mesmo porque, Senhor, chega de ser roubados, chega de roubo no nosso meio. Eu oro, Senhor, agora, porque eu não quero mais ver, Senhor, jovens que estão tendo a oportunidade da vida, meu Pai, homens e mulheres que estão tendo a oportunidade da vida, de ser o que nunca
imaginou, de viver o que nunca imaginou, de atingir o que nunca imaginou, e por uma distração ser roubado, e por uma distração permitir que tudo seja tirado. Não, Senhor, meu Deus, guarda cada um. Eu oro, meu Deus, para que aonde houver agora um jovem nosso, Senhor, que está debaixo dessa cobertura, guarda, Senhor, a mente, guarda, Senhor, o coração, guarda até mesmo porque, Senhor, eu sei como as coisas funcionam, eu já estive lá, eu sei que quando nós não queremos dar o que o Senhor exige, o diabo, ele vai usar vozes para nos apoiar, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, e isso só vai roubar de nós, isso só vai tirar de nós. Então eu peço, Senhor, eu peço que cada um esteja atento a tudo que está acontecendo, atento, meu Deus, com tudo que se passa, porque isso aqui não é brincadeira, é a nossa vida. O tempo está passando, Senhor, as oportunidades estão passando, e nós não podemos mais perder tempo, Senhor, não podemos mais desperdiçar essas oportunidades. Então eu peço nesse momento a sua bênção, eu peço nesse momento, Senhor, vai passando com teu sangue agora, meu Deus, vai queimando cada vida, do alto da cabeça à planta dos pés, e que o entendimento, Senhor, o entendimento revelado, ele seja dado, Senhor, meu Pai, que essa maturidade, ela seja acrescentada a cada um, independente da idade, a cada um, independente da condição, independente de quanto tempo de igreja tem, até mesmo porque, Senhor, nós temos visto, é jovem, é velho, é recente convertido, meu Pai, mas também já são pessoas batizadas há vários anos, que no momento de distração, elas colocam tudo a perder, que no momento de distração, Senhor, meu Deus, acaba jogando tudo fora. Então, Senhor, guarda cada um da insensatez, guarda cada um da tolice, meu Pai, guarda cada um, Senhor, dos impulsos emocionais, não deixa ninguém ser conduzido, não deixa ninguém ser dominado pelas emoções, Senhor, meu Deus, mas que cada um possa entender a importância de não se dar por vencido, a importância de não se entregar ao que sente, ao que deseja, ao que tem vontade, que cada um, Senhor, venha entender isso, a importância de não ceder às circunstâncias, de não ceder aos acontecimentos da vida, em um nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor guarda, proteja, eu oro para que o Senhor livra, e que essa cobertura, ela seja derramada, Senhor, meu Deus, e que todos possam aproveitar ao máximo cada oportunidade, como a tua palavra mesmo nos ensina. Dê a cada um, Senhor, que está aqui, aqueles que estão na transmissão, a capacidade de aproveitar ao máximo as oportunidades. O Senhor tem nos dado muitas oportunidades, o Senhor tem falado muito conosco, o Senhor, meu Deus, tem trabalhado muito com cada um de nós. É um novo tempo, Senhor, nós podemos ver o Senhor nos preparando para essa carga de bênção de 10 vezes mais, e isso não tem idade. Eu estou vendo o cumprimento da promessa, jovens tendo sonhos, visões, velhos voltando a sonhar, meu Pai, o Senhor proporcionando a todos resultados inéditos, incríveis, o Senhor levantando jovens, o Senhor levantando pessoas para ocuparem lugares de importância. Então, Senhor, que esse seja o nosso foco, que esse seja o nosso objetivo, que aí, Senhor, esteja firmada a nossa mente, o nosso entendimento, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um, meu Pai, que o Senhor continue falando, e que todos estejam ligados, atentos a cada distração, Senhor, em o nome de Jesus. Eu peço a tua bênção,
Eu peço a tua unção, eu peço a tua glória, meu Pai, que o Senhor seja com cada um, abençoe, meu Deus, todo esse novo mês que estamos começando, meu Pai, abençoe todos os períodos de oração que ainda teremos, o culto, meu Pai, das 2h da manhã, das 7 da manhã, meu Deus, que assim possamos terminar essa casa firme em um nível de amadurecimento, Senhor, muito maior do que começamos. Eu peço a sua bênção, eu peço a sua unção, eu entrego tudo ao Senhor, meu Deus, que a tua bênção repouse sobre cada um, e que assim, ao voltar para casa, meu Deus, todos possam voltar com esse nível de atenção, meu Pai, não se dividindo, não se misturando, meu Pai, mas dando aquilo que o Senhor tem exigido, em o nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, e crendo desde já, eu te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém